Opa, suave, tranquilo por aí? Esse vídeo começa com um desabafo sincero. O que motivou esse episódio? Não é de hoje que falamos aqui no canal sobre Ásia. Já discutimos criticamente sobre Japão, Coreia e hoje vamos falar de China. No entanto, sempre que fazemos esses vídeos recebemos o comentário: ah, porque japonês é sujo, ah, porque coreano é porco. E hoje a gente vai falar de China. Tendemos a tirar nuance desses países e lemos tudo como um bloco monolítico, vilões ou mocinhos. Eu tenho uma tese do porquê isso acontece. Isso é sintoma do perigo amarelo que continua ecoando no Brasil até os dias de hoje. Esse é o nosso primeiro episódio introdutório sobre China e está dividido da seguinte maneira. Vamos começar pela origem do perigo amarelo, como ele saiu dos Estados Unidos e migrou para o Brasil, quais são suas formas estéticas e propagandas, as leis contra asiáticos que foram criadas e o mundo de hoje, um novo perigo amarelo que se reinstalou. Se você gosta desse tipo de episódio, já deixa seu like, seu sininho, sua inscrição, fica comigo até o fim do vídeo. É isso, recado dado, espero que você curta e bom vídeo. Vamos começar pelo seguinte: a ideia de raça que vamos discutir nesse episódio é um dos conceitos mais complexos e poderosos, mas é muito novo. Já vivemos na nossa sociedade preconceitos baseados em cultura, geografia, outras coisas, mas ideologia de dominação, ferramenta política baseado em cor, não tem nem 500 anos. Mas esse episódio não é sobre isso. Por enquanto, basta saber que raça é uma ferramenta política de dominação e diferenciação. E aí, por exemplo, você sabia que os europeus não chamavam asiáticos de amarelos, mas de brancos até o século XVI? E não só brancos como, abre aspas, branco como nós. Ao contrário do que podemos imaginar, os primeiros europeus na Ásia não foram exércitos, nem navegantes e nem mercadores. Foram missionários, querendo converter a Ásia ao cristianismo. Sim, existem ilustrações de um Jesus chinês, que é branco, e aproximações de Maria com Guanin, a Bodhisattva da compaixão, que é retratada exatamente como a mãe de Jesus e branca. Isso porque, ao chegarem na China e se depararem com uma sociedade altamente estruturada, com uma quantidade de terras, civilização e organização riquíssimas como a da Europa, os jesuítas se sentiram confiantes para rotular essas pessoas como brancas. A Ásia, porém, era igual aos brancos, mas sedutora, misteriosa, cheia de prazeres, especiarias, fumos, riqueza fantástica. E por isso, o tom de amarelo começa a aparecer, tanto pela conotação de alegre, sereno, rico, cheio de ouro, quanto também tóxico, impuro, pálido. Isso porque o imaginário de amarelo nesse período estava rondado dos medos da invasão de Gengis Khan. O imperador da Mongólia, que ficou marcado por suas invasões e construções de um imaginário europeu sobre amarelos desde ali do ano de 1100. Mas foi só muitos séculos depois, lá no século XVIII, quando a colonização precisava encontrar uma justificativa para invadir povos não europeus, que a tal história do perigo amarelo começou. O Kaiser Guilherme II queria tomar todos os territórios ocupados por Japão e China e precisava de algum modo eficiente de conseguir apoio popular. Em outras palavras, ele precisava de alguma desculpa para invadir tudo. Conversando com o seu conselheiro e diplomata, o imperador percebeu que era necessário criar uma histeria social na Europa que justificasse suas invasões. Uma espécie de máquina de propaganda, de tipo de narrativa e discurso. E tem ferramenta mais clássica numa guerra do que criar um inimigo em comum que precisa ser combatido? Pronto. Isso seguia uma lógica de nós salvadores da pátria contra outros animais que já tinha sido aplicada, por exemplo, com a África. E aos poucos, o perigo amarelo vai sendo formado como ferramenta de desumanização por toda a Europa. Esse discurso, por exemplo, passa a ser repetido exaustivamente durante a rebelião dos Boxers, um levante imperialista, anticristão e anticolonial na China, onde os Boxers eram lutadores de arte marcial que se rebelaram contra a invasão estrangeira e decidiram sair na mão contra o exército de outros países. Exército esse composto de tropas americanas, austro-húngaras, britânicas, francesas, alemãs, italianas, japonesas e russas. Pronto, o motivo do perigo amarelo estava dado. E aí olha que loucura. Porque precisavam invadir, o mito do amarelo invasor passa a ser criado. Diziam que a China queria invadir outros lugares, como justificativa para a Europa invadir outros lugares. E aí, a partir de então, amarelos já não eram mais brancos em nenhum lugar, nem na literatura, nem na política, muito menos no discurso do povo. Os asiáticos passaram a ser amarelos. E ao não chamar mais essas pessoas de brancas, a Europa estava sinalizando que eles não eram mais como antes. Eles eram agora outros.
diferentes. E isso vai criando uma imagem na mente do europeu de que os asiáticos orientais não eram bons companheiros, mas sim estranhos que precisavam de salvação, e por isso estava liberado invadir. Isso significou na prática mais pressão econômica, intensificação da batalha dos ingleses contra os chineses e o tráfico de ópio para desestabilizar a massa e deixar uma galera completamente sem forças ou motivos para lutar contra a Inglaterra. O livro A Different Mirror, de Robert Takaki, que não tem tradução em português, mas que você pode encontrar aqui no comentário fixado, sintetiza bem essa ideia nesse momento. Ele analisou latinos, asiáticos e o chamado mundo árabe, para a visão dos europeus e dos Estados Unidos, e percebeu que nenhum deles se enxergava como esse outro, mas passaram a ser racializados para fazer esse papel de outro, para gerar essa diferenciação. Ou seja, a ideia de raça, além de arbitrária, é baseada em motivos econômicos e na naturalização da falsa ideia de que as diferenças e as qualidades das raças vêm de fábrica, e que, portanto, é possível qualificar genes, ranquear raças, dizer qual raça é melhor do que a outra. E é claro que a raça branca vai ser sempre a melhor e a que sempre tá no topo. Ou seja, não se nasce amarelo, torna-se amarelo. O imperialismo cria estados-nação e países para delimitar fronteiras de influência e exploração lá no início do capitalismo, e agora delimita essas fronteiras por cor, criando culturas que misturam povos diferentes apenas pela cor da pele, gerando conflitos internos entre esses países e suas diferenças para enfraquecê-los e invadi-los. Mas, pra gente aprofundar isso, a gente teria que ter, sei lá, mais 1 ou 2 episódios. E esse pode ser um assunto para um outro vídeo, ou para um react do João Carvalho, quem sabe? Do Felipe Durante. Quem vem? Fica aí o desafio. Então tá bom, essa é a introdução. Agora é que o bicho vai pegar. Eu queria te informar o seguinte: a coisa começa a ficar feia mesmo quando esse tipo de discurso viaja e chega aos Estados Unidos. E a ideologia do perigo amarelo vira uma coisa oficial, com nome, sobrenome, leis de perseguição a chineses, depois japoneses, depois coreanos e até americanos de olho puxado acabam sendo vítimas do tal perigo amarelo. Então vamos lá, falar de Estados Unidos da América e... calma, antes que você reclame, foda-se Estados Unidos, confia em mim. Eu sei que parte da audiência daqui do canal torce o nariz quando eu falo a palavra Estados Unidos, até com certa razão, mas compra essa brisa comigo e vem entender essa história toda até a gente chegar no Brasil. Eu juro que vai fazer sentido. Então, primeiro é o seguinte, apesar dos Estados Unidos terem participado sim como aliado lá na rebelião dos Boxers, até um certo momento, os americanos eram muito menos agressivos com os chineses do que outros países. O problema dos americanos mesmo nessa época era o Japão. Então eles se uniam aos chineses. A priori, Estados Unidos e a China tinham estipulado um acordo que cidadãos chineses nos Estados Unidos teriam os mesmos privilégios dos cidadãos americanos. Tudo parecia indo bem, tudo parecia certo. Mas é claro que a coisa não ficou assim. Apesar do enfraquecimento chinês na economia, o crescimento populacional da China já era uma questão complicada há pelo menos 3 séculos. Pra você ter uma noção, o Brasil nessa época tinha 7 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, um dos maiores países, 17 milhões. A China, 750 milhões. A China é uma doideira, né? E nos Estados Unidos, uma coisa estava acontecendo: as tensões norte-sul pela abolição da escravidão africana. E aí, com o fim da escravidão, era hora, é claro, de rever o mundo do trabalho, dar aos ex-escravizados direito de serem indenizados, ganharem terra, para reconhecer tudo e começar a ganhar salário, certo? Não é lindo! Mas está errado! Errado. O pensamento americano passou a ser então: bem, quem são os próximos animais que a gente vai explorar, já que a gente não pode mais escravizar? Uma demanda surge: a busca por uma fonte de mão de obra capaz de suprir o mercado americano pós-escravidão. Muitos imigrantes de muitos locais começam a migrar para os Estados Unidos ali naquela época. Imigrantes irlandeses, italianos, judeus, alemães, poloneses, chineses. E todos eram culturalmente diferentes dos americanos, mas apenas os chineses eram racialmente diferentes e identificáveis pela cor da pele. E guarda essa informação, ela vai ser importante daqui a pouco. Por causa disso, boa parte desses imigrantes conseguiu se misturar na população americana e formar suas comunidades integradas ao país. Os chineses, no entanto, ficaram isolados. Foram estigmatizados com uma retórica racial muito parecida com a usada entre os africanos. Havia os outros, mais parecidos com nós, e os outros diferentes de nós, que, portanto, poderiam ser animalizados. Aproximadamente 400 mil chineses imigraram para os Estados Unidos dessa época. Além, é claro, dos outros que foram para Canadá, Cuba e outros países da América Central. Esses imigrantes esperavam ganhar dinheiro com a promessa do sonho americano, construindo trens e depois voltar para a China para viver uma vida mais confortável. Esse trabalho, portanto, era visto só como temporário, e poucos deles se planejaram fixar nos Estados Unidos.
A maioria desses imigrantes, por exemplo, eram homens. Poucas mulheres vieram e muitas delas foram as que vieram forçadas à prostituição devido à dificuldade da imigração feminina para os Estados Unidos. Quando chegavam lá, obviamente, encontravam uma cilada. O sonho de ganhar dinheiro era falso. Era servidão por contrato. Os trabalhadores chineses tinham que pagar sua roupa, sua alimentação, sua moradia, mas não tinham o salário suficiente para cobrir essas despesas, gerando enormes dívidas com os seus empregadores. É isso mesmo que você entendeu. Eles estavam pagando para trabalhar. Basicamente o que fizeram No Brasil, na América Latina, com tudo isso. E aí piora, porque quando foi concluída a rede de ferrovia nos Estados Unidos, apesar da grande contribuição dos chineses, eles não tinham dinheiro para voltar para casa. E não ganharam nada. Além disso, houve um apagamento da participação desses chineses nessas construções de ferrovia, com fotos manipuladas para apagar a presença dos trabalhadores chineses. Foi só em 2019 que isso aconteceu, para remontar essas fotos e relembrar essa memória. 2019. Os chineses foram simplesmente apagados da história. Sinistro, né? E aí, sabe o que eles passaram a fazer? O que qualquer grupo marginalizado faria nessa situação: inventar um novo jeito de se virar. Primeiro, tentaram correr atrás de outra promessa: a corrida do ouro na Califórnia. Uma explosão que levou milhares de pessoas a, mais uma vez, sonhar nos Estados Unidos. Mas Estados Unidos é terra de promessa e não de sonhos. Chegando na Califórnia, novo desafio encontrado. Os não americanos precisavam pagar imposto para o ouro descoberto. Já os americanos, não. Então, a solução lógica para isso é: se eu tenho que pagar imposto porque eu sou estrangeiro, o que eu faço? Me naturalizo um americano, me torno cidadão e deixo de pagar imposto. Beleza, razoável. Foi o que milhares de pessoas fizeram. Mas, desde a independência dos Estados Unidos, em 1773, a cidadania naturalizada era permitido apenas a pessoas de etnia branca. Não definida com precisão, mas comumente reconhecível. Ou seja, lembra que aqueles outros povos foram identificados como brancos e conseguiram se ajeitar melhor no país? Chineses não. Não haveria como evitar o pagamento de imposto sobre esse ouro. Ô, companheiro, prenda seus animais. Esta cidade é limpa. Portanto, a mineração... Olha de novo. Muitos chineses decidem então ir para cidades, trabalhar nas indústrias. Cidades como São Francisco e Los Angeles acabam lotando de chineses. E quais eram os trabalhos que sobravam para essa galera? O que todos os outros imigrantes desprezavam. Primeiro, minas de carvão, aumentando a narrativa de chineses sujos. Ou trabalhos como lavanderias, um estereótipo chinês nos Estados Unidos que surgiu pela exclusão de outros empregos, já que lavanderias exigiam pouco investimento e pouca experiência. Foi o que... E é trabalho de mulher. Isso aumentou a competição entre os trabalhadores chineses, deixados após as ferrovias, e os trabalhadores brancos que moravam nos subúrbios das cidades, e que passaram a absorver o sentimento de perigo amarelo, a ideia de que esses chineses estavam criando raízes no país e roubando empregos, tirando os chineses mais uma vez para longe, o que formou as famosas Chinatowns. Já ouviu falar delas? A ideia era se afastar e não competir com os brancos, ter o seu próprio mercado. A noção de perigo amarelo vai crescendo cada vez mais. E na prática, isso resulta em injustiça. Por exemplo, em 1854, um homem branco foi condenado por matar um chinês. E aí, a Suprema Corte da Califórnia anulou a condenação. Por quê? Porque a única prova apresentada era o depoimento de um outro chinês. E depoimento de chinês não vale, né? O caso do homem amarelo tomando empregos e roubando terra americana vai virando um elemento importante para a retórica nacionalista e para a formação de país que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele período. Assim, os chineses não representavam apenas o perigo de roubar empregos. Os chineses eram os nojentos que comiam ratos e fumavam ópio e eram sujos, porque trabalhavam no carvão porque você não deu nenhum emprego para eles, né? De qualquer modo, os chineses passam a ser retratados na cultura pop como um elemento vil, perigoso, ameaçador para a sociedade. Mais ou menos como o Dubois chamou o problema negro. Esse período que reverteu o mercado pós-escravização e que foi chamado, ironicamente, de problema negro, para se referir tanto à presença incômoda de negros para a sociedade para os brancos, mas ainda mais para mostrar justamente os problemas de racismo que geravam para esses negros uma impossibilidade de crescer na sociedade americana. De certa forma, Dubois fez essa aproximação quando foi à China e passou a falar de um certo problema chinês. Problema no sentido irônico, é claro. Dubois acreditava que a resolução do problema negro exigiria não apenas mudanças legais e políticas, mas também uma transformação na moral, na cultura e na sociedade americana, para que daí sim esses afro-americanos tivessem vida. O mesmo passou a ser defendido por ele para o caso dos amarelos, agora identificados como raça.
a ser perseguida. Para colocar isso na prática, vale te lembrar uma história. É o caso Chai Chien-ping contra os Estados Unidos. Foi assim: após 12 anos trabalhando dia e noite para juntar dinheiro, Ping partiu para a China para revisitar e matar saudade de amigos e família após mais de uma década de trabalho. Um ano depois, porém, quando Ping decidiu voltar ao trabalho, ele descobriu que nesse meio tempo uma lei tinha sido assinada nos Estados Unidos proibindo a reentrada de chineses no país. Ping e outros milhares foram barrados no porto e deportados. Tipo balada de rico que você sai pra fumar e não pode entrar mais, sabe? Foi o que aconteceu e Ping passou a desafiar a justiça americana numa batalha legal pelos seus direitos de imigrantes. O que só acabou aumentando o sentimento anti-chinês no país. No tribunal, Ping argumentava que havia seguido todas as leis americanas e que tinha inclusive um documento autorizando a sua entrada. Mas e daí? Você é chinês. E quanto mais repercussão o caso ganhava, mais os juízes eram aplaudidos popularmente pelas decisões contra o chinês, invalidando quase 20 mil pessoas de reentrarem nos Estados Unidos. Esse caso é só um exemplo de outros milhares de casos que começaram banindo os chineses, mas depois foram para os japoneses, para os taiwaneses, para os coreanos, até que em 1924 chegou o Immigration Act, que zerava a imigração asiática. Ou seja, não importa a sua diferença no seu país quando você é o outro. Em um país colonialista e imperialista, como os Estados Unidos, o importante é os Estados Unidos em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo, terceiro, quarto e, se tiver tempo, quinto e sexto lugar para os Estados Unidos da América. Então, se até algum momento o foco da perseguição era os chineses, durante a Segunda Guerra Mundial, a mídia americana mudou rapidamente o seu canhão de perigo amarelo para os japoneses e fez um pacto com os chineses para tentar combater os japoneses. O Japão, como já falamos aqui no episódio de Kauai, também tinha entrado nessa onda de imperialismo e de busca por pureza racial, para tentar se parecer cada vez mais com a branquitude. E após o alinhamento do Japão com o nazismo e o bombardeio de Pearl Harbor pelo país japonês, em 1941, aí legalizou total, que levou inclusive à detenção de japoneses que moravam nos Estados Unidos a campos de concentração. As leis que expulsavam os chineses agora recaíam sobre os japoneses. Por pouco tempo, porque algo aconteceu. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se coloca inteiramente aliado ao sistema capitalista ocidental e passa a ter os Estados Unidos como modelo maior. Ao mesmo tempo, a China estava passando por guerra civil que gerou a vitória comunista em 1939 e a ascensão de Mao Zedong. E o Japão passa a ser o principal aliado dos Estados Unidos na Ásia, porque agora estamos no cenário de Guerra Fria, e Dubois vai identificar que as revoluções da União Soviética e da China constituem uma nova ameaça, uma nova ordem imperial contra o Ocidente branco. Imigrantes japoneses passam a ser cidadãos americanos e permitidos, porque agora havia nascido o perigo vermelho. China, Coreia do Norte e até a Rússia, que não era mais vista como branca, mas como os russos, integram, junto do medo do comunismo, um novo inimigo, criando um motivo para os Estados Unidos ter uma máquina de propaganda que dizia que a China ia transformar toda a Ásia em China. Mais ou menos o que os Estados Unidos e os imperialistas estavam tentando fazer até aqui, transformando o mundo inteiro neles. Na cultura pop, o estereótipo do perigo amarelo passa a ser massivo. Fu Manchu, que você deve lembrar do filme até hoje, mesmo sem ter assistido, pela caricatura, passa a ser o que conhecemos ou imaginamos quando alguém fala chinês. Uma pele de cor bem específica e traços claramente racistas. As Chinatowns passam a ser retratados na TV como lugares exóticos, perigosos, dominados pela violência, e como eram muito diferentes dos outros bairros americanos, eram vistos como provas de que o chinês nunca conseguiria se assimilar ao modo americano de viver. Já as mulheres eram retratadas nos filmes e nas propagandas ou como sereias sedutoras ou como senhoras dragão, aquelas do cabelo roxo. Os anos 60 foram uma época de grande agitação social e de movimentos dos direitos civis. Os Panteras Negras e o Black Power nos Estados Unidos trouxeram muitas questões de raça e justiça social a público, e essas narrativas se entrelaçaram com os problemas que o perigo amarelo passava, e tanto negros como asiáticos que viviam em bairros afastados e em guetos começam a perceber uma coisa: ficariam muito mais fortes se unissem contra a branquitude, se formassem os seus próprios enclaves étnicos, se formassem suas próprias comunidades e as suas próprias
próprias resistências. Como resposta ao perigo amarelo, tanto japoneses quanto chineses começam a criar as suas próprias formas de resistência, se juntando a movimentos sociais, se organizando, usando o perigo amarelo como ferramenta política de existência. E olha só, essa aqui é uma foto de uma reunião do pessoal lá da lavanderia, fazendo o que foi chamado de Aliança Chinesa de Lavanderia de Mãos para os Estados Unidos, e juntando-se a movimentos sociais para protestar, ter força de manifestação. E veja, vou falar de novo, não importa aqui saber se é chinês, japonês, Taiwan ou norte-americano, gerando intersecções de grupo onde o mais importante é combater o opressor e não se destruir como foi visto outrora. Nós já falamos, por exemplo, da amizade que esse pessoal tinha com Malcolm X e todos os movimentos que foram feitos a partir de então. Vale você ver os outros capítulos. Não fazem diferenças e trabalham essa ideia de que asiático é tudo igual? Na prática, todos os estrangeiros de olhos puxados passam a sofrer do perigo amarelo e do racismo contra asiáticos. Inclusive, se você tiver nascido nos Estados Unidos, mas com a infelicidade de ter os olhos puxados. E aí, quanto mais esses grupos se juntavam e começavam a representar algum tipo de ameaça para os Estados Unidos, mais o próprio país começava a criar um novo tipo de modelo para asiáticos. A tal da minoria modelo, ou o asiático que precisa ser de um determinado jeito para ser aceito na sociedade. Um jeito de criar um mito que era possível superar o racismo e se dar bem apenas pela força do trabalho árduo, da perseverança e de absorver os valores capitalistas dos Estados Unidos. Ou seja, cala a boca, fica quieto e trabalhar. Essa era uma forma de responder a esses tipos de manifestação. Tentar mais uma vez criar uma diferenciação, um outro, criando, mais uma vez, aquela visão quase purista dos jesuítas que diziam: olha, eles fazem civilizações avançadas, são tão brancos como nós, se eles quiserem. Se não, são amarelos, sujos, porcos e nojentos. Mas, sobre minoria modelo, nós temos um episódio inteiro só pra isso. E se lá nós dissemos que não íamos explorar muito o perigo amarelo, aqui é o contrário. Se você quiser ver mais, clica aqui depois desse vídeo. E agora que começamos a falar um pouco de representações pop, representações na arte, representações sociais, eu não me aguento. Esse é um vídeo do Normose. Vamos falar um pouco de estética e política? Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe da importância que a gente dá aqui dentro pra arte, estética e a mistura da organização social e do sensível a partir desses valores, certo? E se você não acompanha o canal faz tempo, tá esperando o quê, ô malucão e malucona? Se inscreve aí, vamos aí, eu espero. Vai. Foi? Não? Eu espero mais um pouco. Aí, agora você se inscreveu, então vamos lá. Pra falar de estética, a gente vai partir do ponto da estética da exclusão. Esse tipo de propaganda e de arte feita para aprofundar as relações da produção capitalista. Por exemplo, essa arte aqui é uma obra contratada pelo Kaiser Guilherme II para aquela história da justificativa do perigo amarelo, sabe? Ele diz que teve um sonho onde ele viu um Buda em costas de dragão invadindo a Europa. Aí ele encomendou a ilustração do sonho, compartilhada por esse artista, Hermann Knackfuss, mostrando esse arcanjo tentando persuadir as nações europeias a se unirem e destruírem a moral católica através do budismo. Sonho? Na moralzinha, você acha mesmo que esse maluco sonhou com isso? Tá me tirando? A milenar tradição do iluminado foi revelada. A sabedoria suprema está aqui, nesse biscoitinho da sorte. Oh não, eu não sei falar chinês. E agora, quem poderá me traduzir a grande sabedoria? Pegue sua calculadora e faça as contas comigo. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Somando nativos e quem estudou a língua, 1,2 bilhões fala chinês. Inglês são 500 milhões nativos e 755 milhões como segunda língua, totalizando 1,2 bilhão de falante. 1 a cada aproximadamente 6,37 falam chinês e 1 a cada 6,6 pessoas falam chinês mandarim. Aprender chinês já não é uma escolha, é uma necessidade. E é por isso que eu te apresento Academia Guhan de Mandarim. Estados Unidos já era. O futuro fala chinês. E na Academia Guhan de Mandarim você vai poder aprender o idioma do futuro, buscar a profissionalização no mercado chinês que só cresce, um curso completo que ensina do zero ao avançado a aprender uma cultura milenar através da língua. E pode até realizar os seus maiores sonhos estereótipo. Comer yakisoba, amor por chá, cuidar de pandas. É, eu sei que você tem esse estereótipo aí, viu? Academia Guhan de Mandarim. E agora vem o insano. Como o Guhan está fazendo 6 anos de aniversário, o patrão ficou maluco. Quem assinar 1 ano de curso, ganha 6 inclusos.
6 anos de curso? Sim, 6 anos de estudo garantido. Encontros de conversação semanal por 6 anos. Lições de casa corrigida por professores por 6 anos. E tudo isso pela metade do preço que custaria. Mas é claro, esta promoção só vale até 5 de julho. E usando o cupom Normose, você ainda tem um desconto brabão. Clicando na descrição. Academia Guhan de Mandarim. Olha, agora fora dessa brincadeira da propaganda, a gente ficou muito feliz aqui no Normose quando o Guhan veio nos procurar. Porque essa é uma temática que a gente sempre trabalha no canal e junto de um cara muito sério no ensino de chinês. Então, obrigado, Guhan. Parabéns pelos 6 anos de escola. E se você já conhece o trabalho do Guhan nas redes, você sabe que... 中国革命万岁! Não entendeu? Então corre pra estudar com o Guhan. Estados Unidos já era. O futuro fala chinês. Enfim, acho que deu pra entender com essas obras como a estética da exclusão vai criando não só discursos impróprios sobre esses asiáticos, mas também um imagético, um imaginário, um modo de pensar esses asiáticos que é baseado na exclusão, na caricatura e na estética da exclusão. Se você quiser ver mais artes desse período, eu vou postar lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser participar, lê aqui embaixo pra saber como é que faz. E já que a gente falou de Brasil, vamos agora falar de perigo amarelo aqui no nosso país? Bem, antes de tudo, é preciso saber que desde lá de 1500, nas grandes navegações, Portugal foi o primeiro estado a se tornar uma potência marítima e ter relações diretas com a Ásia. Primeiro como comércio e depois como colônia, domínio. Goa, Cochin, Malaca na Índia, regiões do Índico, Macau na China, todos foram tornando-se colônias portuguesas estratégicas, pontos de mercado geolocalizados para vender, comprar ou escravizar com a Ásia e África. Portugal, segundo o historiador Jeffrey Lesser, que é uma das fontes do nosso vídeo, considerava os asiáticos bem abaixo dos europeus, mas bem acima dos africanos, colocando os asiáticos numa posição privilegiada dentro daquilo que foi chamado de escala da beleza racial e física, de Blumenbach, que a gente pode falar em algum outro momento. Essa classificação racial é que inspira movimentos como o do racismo científico e da eugenia, que vem alguns séculos depois com Arthur de Gobineau e Francis Gall. Um absurdo. De qualquer modo, outros rivais europeus tentavam colonizar as terras de Portugal, deixando o país em risco. E, para preservar a força e a parceria com suas colônias, Dom João VI, quando veio ao Brasil em 1812, trouxe 200, 400 ou 800 chineses, as fontes divergem, para plantar chá e fazer introdução de chá chinês no Rio de Janeiro. Os testes foram feitos no Jardim Botânico e aí adivinha, foi um fracasso. A temperatura do Brasil era muito alta, as condições de trabalho dos chineses era de semi-escravidão e muitos acabavam fugindo ou voltavam para a China. Aí a coroa caiu, o Império Brasileiro surgiu e só 60, 70 anos depois que o problema do negro também apareceu aqui no Brasil. Em setembro de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz vai criminalizar a entrada de escravizados no nosso país. E agora, a grande preocupação das elites, dos políticos, dos fazendeiros, dos intelectuais, era sobre esse debate que o mundo inteiro fazia. Como? Você é preto! Como substituir a mão de obra negra. Pagar os negros nunca é uma opção. Como sempre, copiamos então os Estados Unidos e passamos a solicitar urgentemente que trabalhadores chineses viessem para cá trabalhar, sejam eles solitários ou comprometidos. Isso também vai ser assunto para outro vídeo, mas esse fato tinha a ver com eliminar a negritude brasileira, com uma tese de racismo científico que passou a se chamar embranquecimento do povo brasileiro, a famosa mestiçagem, para tentar conectar mundos que não conseguiam dialogar, nas palavras do historiador André Bueno. Deputados da Assembleia de São Paulo passam a sugerir, então, que empregados chineses viessem para as lavouras de café para substituir, pelo menos intermediariamente, essa mão de obra negra que alimentava esse mercado até aqui. Então, o governo mandou o diplomata Henrique Lisboa para ir visitar a China com uma missão clara: conhecer a civilização chinesa para além das fofocas. A ideia era de fato compreender os Xins, a forma racista que os chineses eram chamados no Brasil. E na volta, Henrique surpreendeu geral. Diz ele, abre aspas, muito se tem exagerado sobre o uso de ópio na China. O ópio é bem menos generalizado por lá do que qualquer bebida alcoólica por aqui. Ele também elogia os chineses. Não há, no país, nenhuma aldeia, por mais insignificante que seja, que não tenha sua escola e um sistema de educação avançado. Não é necessário nem decretar lei sobre ensino obrigatório. Os pais chineses se envergonham dos filhos que não estudam. É um povo avançadíssimo e civilizado como nós. No Brasil, é claro, isso não foi nem um pouco bem recebido. A influência das teorias de darwinismo social, hierarquia racial e todas essas coisas já estavam muito disseminadas por aqui. E parte da sociedade sentia repulsa, medo, fobia diante da
possibilidade de ter que trabalhar com homens de olhos puxados e cabelos trançados. Os chineses. E aí, assim, se você acha que o circo dos horrores no Congresso e essa pataquada toda começou agora, sabe de nada. No fim do Império, o senador Dantas, do Alagoas, dizia: Senhores, não sei que fatalidade persegue o Império do Brasil. O nosso destino é ter africanos ou chineses? Para os abolicionistas, o chinês era pior do que o negro. Joaquim Nabuco, por exemplo, membro do Partido Liberal e figura histórica do fim da escravidão, era um dos maiores detratores do projeto de trazer chineses, chamando o caso de uma tentativa de mongolizar o Brasil. Dizia Nabuco: o chinês é um viciado em jogo e em ópio, é um infanticida por convicção e um ladrão por instinto. Nossa. Do caralho. Open, na câmera, foda-se. E vamos dizer aqui, hein? Esse era o progressista, esse era o que queria acabar com a escravidão. Esse era o que tinha de mais. Tá ligado? Chineses, se vierem ao Brasil, vão criar um conflito de raças e degradar os brasileiros. De qualquer modo, o projeto de importação de chineses começa igualzinho o esquema americano. Prometer sonhos e prosperidade assalariada, mas ao chegar aqui, surpresa! Regime de semi-escravidão. Contratos que amarravam os chineses a pagamentos ridículos, jornadas infinitas e castigos físicos. A mentalidade da escravidão no Brasil não ia acabar com uma canetada. E o nosso país, que adora se vender como terra acolhedora, desde sempre tratou assim os não brancos. Então, passado algumas décadas dessas imigrações chinesas e depois japonesas, ali pelos anos 1920, 1930, o Brasil começa a criar leis ainda mais rígidas para estrangeiros, classificando todo mundo que via de fora numa lista de desejáveis e indesejáveis. Autoridades do governo argumentavam que, caso o imigrante não fosse dos melhores exemplares, ele poderia desnaturalizar a pureza do Brasil. E adivinha quem eram os puros aceitados? Os brancos ou os negros africanos e asiáticos? Durante o governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930, houve mais perseguição e uma política migratória abertamente racista. Judeus, ciganos, negros, chineses, japoneses, todos banidos, cada um com uma desculpa diferente. Mas todas querendo buscar um biotipo do imigrante ideal. Olha essa charge da Revista Ilustrada, por exemplo, que compara chineses a ladrões de porcos e galinhas. Porém, assim como nos Estados Unidos, os chineses também foram aliados do Brasil quando interessou, quando era contra o Japão. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os imigrantes aqui do Brasil foram forçados a abrir pastelaria. Eles adaptavam uma receita original de rolinho primavera, substituindo saquê por cachaça e comprando as massas com os chineses, abrindo lojas parecidas com os chineses, para tentar se camuflar no meio da chinesada. Não é louco como a história muda de um lado para outro e é completamente arbitrária? O mesmo Império Japonês, que nesse momento perseguia a China, quando virou imigrante aqui no Brasil, precisou se fantasiar de chinês, porque branco não escolhe a cor de amarelo para poder ser racista. Então, alguns anos mais tarde, conforme a China vai melhorando seus negócios, suas economias, durante o governo Jânio Quadros, ali na década de 60, seu vice, o Jango, assumiu as negociações para um acordo com o país. Após visitar a delegação chinesa, foi proposto para que se abrisse um escritório comercial de chineses aqui no Brasil, para facilitar o negócio e abrir uma certa reciprocidade entre os dois países. O Brasil mandaria matérias-primas para a China e receberia de volta bens de consumo, como máquinas, minérios, artesanato, escritórios e pessoas oficiais do governo aqui no Brasil. Lógico, Jango foi automaticamente taxado de comunista por isso. In some quarters, Mr. Goulart is considered very much a pro-communist. What is your idea on that? Na verdade, João Goulart é um homem prudente, um homem de formação cristã e agirá dentro da tradição brasileira. That is not true. E assim que foi deposto, os chineses que estavam aqui no Brasil foram presos e perseguidos. Você já ouviu falar nessa história? Talvez não, porque ela foi colocada para debaixo do tapete. 3 dias depois do golpe que gerou a ditadura de 64, onde os militares tiraram Jango do poder, 9 chineses foram presos, torturados e rotulados como agentes subversivos que estavam no Brasil para promover o comunismo e envenenar os políticos. Eles não acharam nada contra nós, então disseram que nossos remédios contra a gripe e agulhas de acupuntura
seriam para assassinar as pessoas em nome do comunismo. Parece hoje, né? Na realidade, esses chineses eram justamente parte de uma visão diplomática oficial que trazia só empresários, jornalistas e trabalhadores de excelente formação. Zhu Qindong, um dos 9 chineses expulsos aqui do país, falou na Comissão da Verdade só em 2014 o que foi que aconteceu. Una das 9 vítimas chinesas, 84 anos, autorizado pelo governo brasileiro, mas tudo mudou no dia 3 de abril de 1964. Desde a manhã de 2 de abril, o prédio de apartamentos policiais gritavam em voz alta, quebraram a porta de vidro do prédio e entraram à força. Após que eu fui amarrado com os braços para trás e forçado a ir com eles em todos os cômodos do apartamento. Não havia diálogo, só ameaças. Confiscaram o nosso dinheiro como prova de acusação e nosso corpo estavam cheios de feridas. 9 horas da manhã, fomos levados ilegalmente para Tops, onde fomos outra vez batidos. Policiais cerraram-me sozinho numa câmara de tortura, torturando a ponta de cigarro para queimar minhas pernas e pisavam na minha briga com sapatos de couro. Em 22 de outubro de 64, os chineses foram condenados a 10 anos de prisão. Só em 2014, quando houve a Comissão da Verdade, é que esses chineses tiveram um tipo de desculpa formal dos brasileiros e tiveram seus passaportes devolvidos. Aconteceu em 64, terminou em 2014, tipo ontem. No final da ditadura brasileira, que também coincide com a abertura econômica do mercado chinês para o mundo, uma nova dinâmica de imigração se formou. São imigrantes agora com formação acadêmica, que vêm para estudo, com a sua família, desenvolver tecnologia, ou que vêm ilegais. Um problema social até hoje que a gente já vai conversar sobre ele. Esses chineses vinham para o Brasil com um objetivo só: acumulação de riqueza. Migrar para países com potencial econômico enorme, como nós, para ganhar e acumular mais dinheiro, mas para se estabelecer no Brasil, não apenas com a ideia de voltar para a China como as primeiras migrações. Outro fator é que essa imigração está cada vez menos ligada ao campo e mais aos centros atacados, fluxo comercial, grandes cidades. As rotas entre São Paulo e Guangzhou, por exemplo, que certamente alimentam a sua compra de blusinha online, começaram lá nos anos 80. Foi a época das ZZEs, as Zonas Econômicas Especiais. Lugares para produzir eletrônicos e bens de consumo fora de impostos. Esses produtos, no primeiro momento, de fato não tinham a melhor tecnologia do planeta, porque os chineses estavam no momento de aprendizado dessa tecnologia, de construção e acumulação de capital. E vendiam com qualidade um pouco abaixo do padrão, com um preço muito mais em conta. E aí, quando chegaram no Brasil, apesar de fazer sucesso, esses produtos chineses passaram a ser chamados de Xing Ling. A história que eu achei é a seguinte: Xing Ling não é usado lá na China, mas Xing e Ling significam 0 estrelas. Significam 0 estrelas, ou produto de má qualidade. E provavelmente foi criado por algum brasileiro racista por aqui. Interessante também é que no inglês também há um equivalente a Xing Ling. É o pejorativo Ching Chong, que é uma imitação barata de chinês que os americanos gostam de fazer há mais de 100 anos. Formando aquilo que conhecemos como yellow face, sabe? De qualquer modo, com o passar das décadas e o aprimoramento da tecnologia chinesa, cada vez mais esse mercado foi sendo estabelecido, a qualidade foi sendo melhorada e os preços continuando abaixo do mercado. Os chineses de importação se estabeleceram muito aqui no país e formaram uma espécie de cultura sino-brasileira, coisas que não são mais nem da China, nem do Brasil, mas de uma terceira cultura que é genuinamente brasileira, que já tem mais de 100 anos. E diferente da informalidade lá dos anos 2000 e da importação que a gente tinha do
do Paraguai, que dependendo da sua idade você se lembra bem que tinha o bordão La Garantia Soy Yo pra falar de produto de má qualidade, aqui não acontece mais. Hoje, o mercado chinês tem cada vez mais tentado diminuir as coisas ilegais, aumentando a formalidade, a burocratização, o pagamento de impostos e uma exportação cada vez mais legalizada. Até para acabar com esse tipo de chinês ilegal que vem pro Brasil para conseguir emprego sem documentação. Hoje, nós temos 400 mil chineses no Brasil, fora esses ilegais, que pode dobrar o mundo. Apesar disso, ainda tem brasileiros que adoram ficar nessa história de Xing Ling, de flango frito, de não sei o que da Shopee, e se comportar igual um senador da República de 1800. E agora, eu acho que o estereótipo de flango frito vai bater na sua cabeça de um outro peso, né? Se você achou ridículo o que aquele senador falou, saiba que soa igualzinho quando você fala de flango frito, tá? O cara vem de outro país, outra cultura, é perseguido, aprende uma língua super difícil e escuta flango frito? Você fala chinês, seu puto? Não fala. Quer dizer, você pode falar se fizer os cursos do Guhan. Mas você não fala, então se segura. Aí depois reclamam que o chinês é um povo fechado aqui no Brasil. É óbvio, né? Olha pra essa história de perseguição. Você acha que faz sentido confiar 100% em brasileiro? Mas isso vem se alterando conforme as décadas vão passando. Por exemplo, no centro de São Paulo, uma das cidades que mais recebe chineses desde aquela época até hoje, já mudou toda a sua lógica e dinâmica dos bairros por causa dessa imigração. Lugares como a Sé, a 25 de Março, a Liberdade, o Brás, por exemplo, tem anúncios em chinês espalhados por aí pra procurar emprego, porque as pessoas se localizam ali naquela região, muito conhecida pelas vendas. Um outro bom exemplo para você entender essa integração Brasil e China é o Colégio São Bento, um dos mais tradicionais de São Paulo, com 120 anos de história e que hoje mais de 60% dos seus alunos são filhos de chineses brasileiros. Eles, que enfrentavam uma crise até 2007, com poucos alunos e ameaçando fechar a escola, foi abraçada pelos chineses, por essa comunidade, após forte parceria do colégio com o governo chinês. E aí que veio o curioso. Como o nome entrega, o Colégio São Bento, localizado ao lado da Igreja da Sé, portanto uma escola católica, mas que criou sincretismos interessantíssimos. Esse mês, por exemplo, eles comemoram a festa católica de São João, a festa junina, mas também comemoram outras tradições chinesas, como o Ano Novo Chinês. E além disso, o colégio, além de oferecer aulas de português para os chineses, também oferece mandarim para o público geral. Alguns empresários da China também fazem doações ao colégio e parte do material é doado pelo governo chinês. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, pelo menos desde 2009, pelo que pesquisei. O ano passado, as exportações brasileiras ultrapassaram a barreira dos 104 bilhões de dólares, o maior valor exportado que o nosso país já fez para um outro país. Após o século de humilhação, os chineses e a China passam por uma grande revolução e uma economia que deslanchou muito nos últimos 50 ou 60 anos. E me responde aí, quem for fazer react, o que aconteceu na China há 60 anos? Pois é. De qualquer modo, parecia que as relações Brasil, China, Estados Unidos e o perigo amarelo começavam a diminuir, até que um novo boom de perigo amarelo surgiu. A notícia da contaminação de pessoas na província de Wuhan, coronavírus e a pandemia geraram um novo tipo de perigo amarelo. Perigo amarelo Tech 4.0, via rede social. E desde a chegada do Trump para a política dos Estados Unidos, a palavra China volta a ser usada como sinônimo de xingamento, desconfiança, perigo, maus tratos. E em 2020, por exemplo, quando esse Trump estava num discurso, num pronunciamento, um repórter viu que na sua mão estava escrito a palavra corona, riscada, trocando por vírus chinês. Mesmo advertido por sua equipe dos riscos de provocar xenofobia, Trump está realmente oficializando, legalizando essa ideia de criar o perigo amarelo mais uma vez. E aí é óbvio, tudo que o Trump faz lá, os lixo, patriota, nacionalista, amante dos Estados Unidos, importam pra cá. A conspiração de vírus chinês e a associação higienista de imputar sujeira a esse povo vieram com tudo durante o governo Bolsonaro. O filho do ex-presidente, Dudu Bananinha, por exemplo, postou no seu Twitter: mais uma vez, a ditadura preferiu esconder algo grave a expor. A culpa da pandemia é do Partido Comunista Chinês. O nosso ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, comprou briga com a embaixada chinesa, postando piadas racistas e cheias de estupidez, usando os mesmos estereótipos históricos do perigo amarelo, que são uma constante ferramenta para você sempre lembrar: você é o outro e sempre que eu precisar, te lembrarei disso. Te desumanizarei assim que discordar de mim. Você notou que ao longo desse vídeo, usamos várias vezes a ideia de
outro. O termo outro é usado de acordo com esse conceito de orientalismo. O Oriente como uma invenção do Ocidente. Esse é o subtítulo da versão brasileira do clássico Orientalismo, de Edward Said. Essa obra quebrou o paradigma dos estudos ocidentais sobre o Ocidente. Eu confesso que, para mim, esse livro foi um choque. Said argumenta que o orientalismo é uma construção, uma invenção ocidental para dominar outras culturas. O outro no orientalismo é uma projeção das crenças violentas do Ocidente sobre o Oriente. Ele destaca, é do orientalismo que nascem as caricaturas, inclusive as caricaturas positivas, de que o asiático é místico, inteligente, que sabe algo por trás. Mentira, não sabe. Asiáticos são tão bons e tão ruins quanto qualquer outro povo. Mas vê-lo como atrasado, exótico, imoral e tudo mais, serve a um propósito muito claro. E veja, eu não tô dizendo que Perigo Amarelo é o mesmo que orientalismo. Perigo Amarelo tá dentro de uma lógica orientalista. Tudo que acontece serve ao interesse ocidental, que se vê como o neutro e imputa no outro esse olhar conforme sua necessidade. O Oriente, que abrange também povos como Palestina, o mundo árabe, povos da Índia e outros considerados como povos marrons, é sempre posicionado historicamente de acordo com algum interesse comercial, agindo tanto na formação da nossa estrutura de sociedade como estruturante das nossas visões de mundo. As nossas opiniões individuais sobre outros povos passam muito antes pela cultura antes de chegarem em nós. Então, também tem uma coisa, não se trata aqui com esse vídeo de criar uma espécie de caça às bruxas, de ir perseguir individualmente alguém que fala Xing Ling, mas sim entender como esse processo de racialização e doutrinação do indivíduo, como a socialização, são elementos construídos, pautados, reforçados pela ideologia dominante. Essas estruturas de comportamento, no entanto, estão em disputa. As pessoas não nasceram escrotas e racistas. A luta é para mudar uma estrutura social que forma os sujeitos, para que novos sujeitos com ódio de raça não sejam formados. E para aqueles que são racializados percebam o seu local, os seus limites, os seus privilégios e como você vai utilizar isso para combater essa perpetuação de exploração. Ou seja, a diferença entre povos é a cultura. Nada de místico ou de mágico. A questão é material e de poder. Então, resumindo esse vídeo num TikTok, há japoneses imperialistas e ruins. O Japão é um império, mas também produziu muita cultura rica e de qualidade. Há chineses autoritários. A China também já cometeu muitos erros e massacres. Mas há também uma medicina, uma cultura e uma filosofia chinesa histórica. Há brancos escravistas? Sim, mas há também produção de cultura, pensamentos e filosofias libertadores e assim vai. Vale para negros, vale para latinos, vale para todos os povos. Claro. Isso é a história da humanidade, isso é o óbvio. Mas, para além dos indivíduos isoladamente, há também a história do poder, da exclusão, do extermínio, que são essas estruturas sistemáticas que estamos dizendo. E isso não dá para ignorar. Portanto, seja gentil para compreender indivíduos e sujeitos, e se for para ter ódio, direcione o seu ódio para as estruturas e para quem mantém esse poder. Finalizamos esse vídeo então com esse chamado, para que você olhe no espelho, entenda onde está a sua posição social e o que você vai fazer com ela. A luta pelo reconhecimento precisa também entender as suas limitações. O que você vai fazer com isso? Claro, não para transformar a parada numa luta por identidades, numa luta meramente performática, estética, ou que transforme as coisas em Olimpíada da opressão, comparando quem sofreu mais com quem sofreu menos. Não, é só entender que a história do Brasil é fundada na escravidão, na opressão, na exploração, e que esses tipos de estrutura continuam por aí. O que você vai fazer com isso? É o que eu quero te ouvir nos comentários. Então, se essas ideologias racistas podem desaparecer e voltar como o Perigo Amarelo, será que a gente realmente já resolveu esse problema enquanto sociedade? E, por favor, respira fundo antes de vir digitar assim, mas a China tem problemas, mas a China... É óbvio que tem. O tema não é esse. O tema é Perigo Amarelo. O tema não é invasão chinesa. O tema não é Império Japonês. O tema não é nada outra coisa que não Perigo Amarelo. Tenta não zerar na redação do Enem. Foca no nosso tema, porque eu tenho certeza que você tem aí pressupostos sobre os chineses, que te impede de ter uma visão crítica dos chineses, ou que cria uma visão apenas permeada de perigo amarelo e xenofobia. Eu sei disso. Tenta não ser racista. Isso. Obrigado por falar mais claro o que as pessoas precisam fazer. A gente lê os comentários, fica chateado. Isso. Agora, se esse vídeo te plantou sementes na cabeça e te despertou para algumas questões, quem mais você vai fazer despertar agora? Eu tenho certeza que você conhece um amigo que ainda ri do flango frito.
Topa mandar pra ele esse vídeo sem falar nada e ver o que acontece? Feche então esse episódio com o mantra dos Yellow Jackets, um grupo de ativistas que decidiu usar o perigo amarelo como resistência, dizem eles. Voltemos então a usar amarelo, porque se nos chamam de perigo amarelo, prepare-se. Estamos de olho em você, estamos fazendo movimento e se unindo. E quando isso acontece, a branquitude treme nas bases. Acho que é isso. Fim. Ah, não, na verdade não acabou não. Se você acompanha esse canal faz tempo, sabe que eu sou um caos, que eu sou caótico, que cada roteiro gera mais roteiros, e aí perguntas vão surgindo, e no meio desse roteiro me surgiu uma questão. Por que amarelo? Por que não outra cor? Foi aleatório? Porque, de fato, asiáticos não são exatamente amarelos. Amarelo significa o quê? Essa pergunta, que parece trivial, nos leva para um caminho de pesquisa muito gigante. E aí eu decidi fazer um episódio só sobre isso. Por que amarelo? Esse tema vai nos permitir falar de racismo científico, eugenia, embranquecimento, darwinismo social e tantas outras coisas. Ok? Acho que agora foram todos os recados e esse é o nosso próximo vídeo. Obrigado, Gurhan, pela oportunidade de produzir esse vídeo. E por último, tá feito o desafio de react. João Carvalho, Felipe Durante, sei lá quem mais, completa esse vídeo pra mim. Eu vou ficar muito feliz de assistir a aula de vocês. Combinado? Acho que agora sim, é nóis e falou-se.